Bom dia, iniciando a gravação da quinta aula de IA aplicada ao direito, com a permissão de todos os participantes. E aí, como atividade que foi passada, eu passei para vocês dois códigos, né? Três JSONs. Aí, vamos lá, nessa aula a gente vai explorar essa sopa de letrinhas que é a tecnologia, né? JSON é JavaScript Object Notation. Então, o que é isso? É uma linguagem, né, de programação, JavaScript, mas ali mais um dialeto dessa linguagem, porque ele é uma notação dos objetos JavaScript. É como você declara esses objetos. E o JSON passou a ser muito utilizado no desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento web. Por quê? Porque JavaScript é a linguagem, existem várias linguagens de programação, como vocês sabem, mas é a linguagem do mundo web. O que é o mundo web? Quando a gente usa tudo isso que a gente está vendo aqui, né, na internet, esse é o mundo web. E uma das linguagens mais impactantes que foram desenvolvidas é o JavaScript. Apesar de ter o nome Java, não tem nada a ver com a linguagem Java, porque tem uma linguagem também chamada Java. O JavaScript é muito parecido com alguns aspectos, porém, é outra linguagem de programação. Pois não? Ah, não, aqui é para pedir para entrar. Então, quando a gente fala de JavaScript, essa linguagem, ela começou a ganhar o mercado e hoje nós temos muitas ferramentas ou linguagens, né, que, na verdade, a base dessas linguagens é o JavaScript. Então, você tem uma linguagem que é muito usada, que é o React. Por baixo dele é JavaScript. Aí você tem o TypeScript, por baixo dele é o JavaScript. Então, o JavaScript é uma linguagem muito forte. E essa ferramenta que eu passei para vocês, darem aquela overview nela, que é o NaTN, é uma ferramenta que também usa JavaScript, tá? Como a linguagem que ela gera o seu código para disponibilizar, que a gente chama de JSON, que é o JavaScript Object Notation. E por que NaTN? Porque tudo hoje que vocês forem buscar tem várias alternativas, né? Então, no mundo hoje, você tem várias ferramentas para linguagem de programação, várias ferramentas para edição de texto, várias ferramentas para IA e assim sucessivamente. Das ferramentas de automação, das várias que existem, o NTN ele vem ganhando cada vez mais espaço por uma característica, porque ele, das que existem, é o único que você consegue baixar na sua máquina e usar open source. Então, essa característica é muito positiva, porque muitas pessoas não têm condições de pagar uma licença na nuvem. Tá? Então, por mais que exista o plano, que é o Start, aquele plano inicial, se você olhar R$ 150 para quem ganha um salário mínimo, é muito dinheiro. Né? Então, ele não tem condições de fazer uma subscrição, mas ele pode baixar na sua máquina e ficar usando open source na sua máquina. Aí o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Quando vocês pegarem alguma ferramenta open source e instalarem na sua máquina, vocês passam a ter a obrigação de cuidar da segurança. Por quê? Porque open source, quem fornece aquela ferramenta diz: olha, você pode usar, agora a responsabilidade é sua. Então, na hora que você instala na sua máquina e você está fazendo algo que seja para acesso na nuvem, você abriu uma porta para as pessoas chegarem na sua máquina. Então, a responsabilidade de você fechar, não fechar, porque você não pode fechar, porque as pessoas têm que acessar, mas controlar o acesso é sua. Então, o que acontece é que muitas pessoas, quando instalam uma ferramenta open source, não se preocupam com a segurança. E aí são invadidas. Aí vem um ponto que eu queria conversar aqui rápido com vocês. Hacker, ele não quer perder tempo com pessoas físicas. Porque
assim, é um esforço que talvez não dê lucro para ele, e provavelmente não dará, certo? O hacker, ele se esforça em atacar corporações, empresas, pessoas jurídicas, porque se ele tem uma intenção maliciosa, ele quer aplicar essa intenção maliciosa numa corporação. Porém, hoje, com as inteligências artificiais, que dão o caminho das pedras para praticamente tudo, e o mitos, que já conversamos sobre ele na aula anterior, que o forte dele é descobrir vulnerabilidades em sistemas, ele pode ser usado pelos maliciosos para encontrar essas portas que estão vulneráveis e atacar. Quer dizer, ele vai ter aí um baixo esforço para fazer esse ataque. Então, cada vez mais, o ataque a pessoas físicas tende a aumentar. Então, as pessoas físicas também vão ter que se preocupar com uma questão chamada cibersegurança. Vão ter que se preocupar em fechar ou controlar, melhor dizendo, suas portas. E aí vem o ponto. Se você estiver usando open source, você tem que estar também se preocupando com a segurança. Aí você não quer ter essa preocupação. Você vai transferir a preocupação. É quando você paga uma subscrição. Quando você paga R$ 150 por uma subscrição nessa ferramenta, a ferramenta está lhe garantindo que ela controla os acessos, ela faz os backups, ela evita os ataques. E se for atacada, ela tem os seus planos de contingência. Então, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, e vocês vão ter que colocar isso na balança quando vocês forem fazer as suas opções. Eu vou mostrar aqui a opção na nuvem, né? Então, na nuvem, quando vocês fazem a conta, vocês têm 15 dias para degustar, contando no dia que vocês fazem a subscrição. Então, é o dia da subscrição mais 14 dias. Aí, depois disso, ou você baixa para usar no seu ambiente, ou você cria uma nova conta de e-mail e cria uma nova subscrição. E aí você pode ficar usando, sempre criando novas contas de e-mail, né? Mas, considerando que vocês façam a subscrição dessa ferramenta ou de qualquer outra ferramenta, o que eu vou mostrar aqui no NTN, basicamente é o que quase todas essas ferramentas fazem. Obviamente, o que muda é o ícone, né? Uma forma ou outra de interface, mas a arquitetura é a mesma. Essa é uma ferramenta que aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você já deve estar vendo a tela. Para cá, vai ficar vendo vocês e colocar a ferramenta aqui. Pronto. Essa ferramenta, certo? Depois que vocês fazem o acesso a ela, ela segue um princípio que a gente chama de low code. Então, existem 3 formas de você trabalhar com as ferramentas. Ou é hard code, você programa. Então, por exemplo, você usar o Colab para fazer automação com Python. Isso é o que a gente chama de hard code. Ou low code, que você vai usar o conceito drag and drop. Você vai arrastar e soltar os componentes. Agora, por que low code? Porque é baixa programação. Porque ninguém consegue pensar em tudo que o outro lado vai precisar. Então, a equipe de desenvolvimento da ferramenta pode pensar em muitas coisas. Mas sempre vai ter um detalhe que a ferramenta não vai ter aquele componente para que a pessoa arraste e solte. Aí entra a parte de codificação. Ela disponibiliza um recurso que o que ela não oferece, você pode codificar. Essa ferramenta, ela permite você codificar em 2 linguagens, Python e JavaScript. Então, quando a gente fala no mundo hoje, o mundo da ciência de dados, o mundo da inteligência artificial, a linguagem predominante é Python. Então, essa é a linguagem que, se vocês disserem assim, eu quero aprender uma linguagem de programação, qual é a linguagem que eu vou aprender? Foque em Python, que é a linguagem que o mundo hoje utiliza. Isso não é eterno, né? Então, já passamos por várias
períodos onde existiam linguagens predominantes, desde o início. COBOL, Fortran, Pascal, Clipper, Visual Basic, Delphi, SQL Windows, Visual Fox Pro, Centura, Java, C Sharp, Ruby. Nós estamos no Python. Pode ser que surja uma outra linguagem, provavelmente surgirá, com outras características e venha dominar o mercado. Então, mas hoje, a relevante é Python. Mas também JavaScript. JavaScript continua sendo muito utilizado. Então, quem quiser aprender programação, são essas duas linguagens. Mas, além desse conceito, né, do low-code, existe o no-code. Essas são as ferramentas que você só pode fazer o que ela oferece. Se ela não tiver o recurso, aí você não tem o que fazer. Ela não disponibilizou. Por isso que eu digo, a vantagem hoje é low-code. Buscar ferramentas que você não precisa programar, ela tem o recurso de arrastar e soltar, mas na hora que você quiser programar, ela também abre essa oportunidade. Só que aí vem o vídeo a gravação da palestra que eu dei, que eu vou deixar lá, disponível no grupo para vocês assistirem, depois, como atividade, vocês fazerem seu relatório do que vocês inferem sobre o que vocês escutaram. Hoje a gente está entrando quando eu digo hoje, é de 2025, o último trimestre de 2025, outubro/novembro, até agora. É o dia de hoje, que é o dia 24 de abril de 2026. Vocês vejam que é um período curto, mas já é um período assim que muitas organizações já estão começando a fazer, vamos dizer assim, pivoteando para usar esse tipo de ferramenta, que é chamada de agêntica. O que é um sistema agêntico? É uma inteligência artificial que faz as coisas para você. Então, você só pede e ele faz. Essa ferramenta, ela não é agêntica. Essa ferramenta é uma ferramenta low-code, que você tem que arrastar os componentes na lógica que você quer e preencher as propriedades desse componente. Se a gente comparar isso aqui com o anterior, a code que você tinha que programar, essa ferramenta como se diz, uma mão na roda, né? Porque você não precisa mais programar, você não precisa mais aprender uma linguagem de programação, você só usa o componente. Mas na hora que você tem uma ferramenta que você escreve ou fala, porque ainda tem esse detalhe, porque você não precisa mais nem escrever, você clica no iconezinho do microfone e você fala. E ela entende direitinho o que você está dizendo, ainda tem esse detalhe. Né? Com base nisso, ela vai fazer as ações. Ficou muito mais fácil do que você ter que arrastar componente, que não dá muito trabalho em relação a você codificar. Mas já dá muito trabalho se você só tem que falar o que você quer. Então, isso que eu mostrei aqui para vocês é uma ferramenta que tende também a desaparecer. Veja, elas mal surgiram, é uma tecnologia que mal surgiu e já está com dias contados. Esse é o problema que eu acho que eu falei para vocês da esteira do conhecimento, né? Inclusive, eu espero que pelo menos o período dos sistemas agênticos ele dure pelo menos um tempo para ter maturidade do uso da ferramenta, né? Porque, assim, ao meu ver, né, não tem nada mais impactante que possa surgir a curto prazo. Porque se você está falando de uma ferramenta que você conversa com ela, ela faz as coisas e você vai ajustando, o que pode existir de mais avançado do que isso? Só se for leitura mental. Aí está lendo sua mente. Então, eu penso que a gente entrou num momento em que essa tecnologia ela vai durar um bom tempo de maturidade. Pelo menos eu espero. Né? Então, é interessante, na minha opinião, a gente começar a ter esse esforço de entendimento dessas ferramentas, do seu uso, até porque elas são muito práticas, né? A curva de aprendizado é muito pequena,
em relação a você aprender uma ferramenta low-code e, muito maior ainda, você aprender uma programação, uma ferramenta de programação. Mas eu vou usar essa ferramenta mais com o intuito de mostrar para vocês uma automação. E aí entramos no conceito que é a engenharia de prompt, que é o conceito da nossa próxima aula, certo? Engenharia de prompt. Então, é importante, cada vez mais, todo mundo saber conversar com inteligência artificial. E a gente vai, na próxima aula, entender o que é isso, conversar com a inteligência artificial. É usar as técnicas para melhor você ter o retorno. Dito isso, né, fazendo um overview rápido nessa ferramenta, né, o que é que vocês veem aqui na ferramenta? Então, você tem a área de menu, né, do lado esquerdo, onde você faz as configurações da ferramenta, né? E esse overview é a área onde ficam os workflows. Cada tirazinha dessa aqui é um workflow, é um fluxo de trabalho, né? Aí eles, obviamente, como é uma ferramenta que vem evoluindo a passos largos também, e provavelmente essa ferramenta eu já escutei que ela vai estar sendo integrada nessas ferramentas agênticas, quer dizer, você vai verbalmente pedir as coisas, indicando que você quer fazer isso no NTN, e o sistema agêntico vai fazer isso que a gente faz na mão, e arrastar, soltar, mas quem vai fazer é a IA, e ela vai montar o seu workflow. Então, eu penso que muitas dessas ferramentas vão começar a ser usadas em background por essas outras, que vou citar o nome de algumas aqui. Antigravity, da Google, Cloud Code, da Anthropic, Cursor. Então, são ferramentas que estão nessa categoria chamada agênticas, que usam agentes inteligentes por baixo para fazerem as automações. Essa não é agêntica, ainda não. Pode ser que até se torne, mas ela vai ser usada pelos agênticos, pelos sistemas agênticos. E aí, quando você quer criar um workflow, você vai clicar aqui, nesse Create Workflow, e ele vai abrir aqui para você o Canvas, né, que é a área de desenho, é onde você sai colocando os componentes, né? Você sai arrastando os componentes para cá. O primeiro componente que você sempre tem que usar, aí, de novo, interface, né? Só habilitar aqui. Está entrando. E você muda a interface e tudo mais, mas a lógica sempre vai ser a mesma. E essas automações, a gente diz que existem dois tipos de automações, a que a gente chama de robô assistido e robô não assistido. O que é o robô assistido? É aquele que você tem que clicar para ele executar. O que é o robô não assistido? Você programa a execução dele. Então, ele vai rodar sozinho. Então, você pode programar para minuto a minuto, ele está fazendo uma coisa, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ou na programação que você define. Então, essas ferramentas, elas têm que ter um gatilho. Então, esse trigger, ele pode ser um trigger manual, que é quando você clica, o usuário clica, ou um trigger que a gente chama de schedule, que ele é programado, ele é schedulado para executar naquele tempo que você programou. E depois você sai jogando, conectando, arrastando os nós para atender a sua lógica, o seu fluxo, né? Aí você monta o seu fluxo de trabalho. Basicamente, é você ou clica nesse mais aqui, ou clica nesse mais. Mas como essas ferramentas avançam a passos largos, hoje, isso aqui foi a implementação desse ano. No ano passado não existia isso. Eles botaram esse build with AI. Então, agora você pode construir com a inteligência artificial deles. Então, você agora vai dizendo o prompt e ele vai montando o workflow para você. Eu não disse para vocês que ela é low-code. Por quê? Porque se não tiver um componente que você pode programar, que você pode programar em JavaScript ou Python, pronto. Ela agora tem um outro componente, que ao invés de você usar o comando
componente, que eles chamam dessa ferramenta de nó. Ao invés de você usar o Node Code, você tem um Node que ele chama de Transform AI. Quer dizer, você vai para o Code, você escolhe qual é a linguagem que você quer, JavaScript ou Python, diz o prompt e ele gera o código para você. Então, aqui você, mesmo aquilo que não tem um componente, mas você tem que codificar, você também não codifica mais. A IA faz o código para você. Esse é o mundo que nós estamos. Tá? E aí, dando um exemplo rápido, quando você clica aqui, tá? Eu vou dizer, o trigger vai ser um schedule. Aí, nesse trigger, eu vou dizer, eu quero que ele execute isso de segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Por exemplo, eu quero de minuto a minuto. De quanto em quanto minutos você quer que ele execute aquilo? Por exemplo, imaginem vocês, vamos imaginar um cenário aqui. Cada um de vocês criou um escritório advocatício virtual, tá? Onde só tem uma pessoa, é você. Você é o dono do seu escritório virtual. Obviamente, todo o restante do trabalho você vai automatizar. O único ser humano desse escritório é você. Todo o restante vão ser robôs. Então, você vai ter que ter um site para captar os seus clientes e se comunicar com os clientes. Aí você vai fazer um site bem bonito, chamativo. Lá nesse site, a pessoa, quando tem um problema, aí vamos criar um cenário. A pessoa bateu com o carro e não quer ir no Reclame Aqui, porque é uma forma de você resolver o seu problema. Ele quer abrir uma ação judicial. Aí ele vai nesse site, que ele foi recomendado. Aí ele chega lá, tem lá, abrir a causa. Aí ele clica lá no botão. Né? E aí vai ter uma tela, que é um formulário, onde ele vai dizer o objeto, né? Qual foi a causa dessa ação, quais são as partes dessa causa, quais são os dados de contato das pessoas dessa causa. E aí, em um momento, ele vai submeter tudo que ele respondeu naquele formulário, de uma forma bem intuitiva. O formulário tem um microfone que você pode não ter que digitar, você clica, você fala. Aí você entrou com dados num banco de dados. Então, vamos simplificar a nossa vida. Todo mundo aqui já usou o Google Forms. O Google Forms é um formulário que você diz lá quais são os campos que você quer. Quando a pessoa submete as respostas, você pode mandar ele gerar uma planilha Google. Então, quando ele gera essa planilha Google, tudo que está sendo digitado está sendo armazenado como linhas dessa planilha. Então, aquilo é um banco de dados. Então, ou você está usando uma tecnologia bem intuitiva como essa, ou está construindo um banco de dados para armazenar tudo que está sendo colocado pelos vários clientes desse formulário. A primeira coisa que você quer fazer é o contrato. Aí, você tem dentro de um escritório advocatício o advogado especialista no contrato. Então, você tem o seu template, você tem todas as cláusulas que você montou. Hoje, você pode definir qual é o seu template e pedir para um IA, como um advogado especializado em contratos da área XYZ, criar esse contrato para você. Aí a IA já criou o seu contrato com aquele cliente. Fazer o início do processo, você vai ter que fazer a petição inicial. Aí você tem um agente, um robô, uma inteligência, e você bota lá. Como um advogado especializado na área, aí você já sabe qual é a área que você tem que atuar. Por quê? A pessoa que entrou com o processo, ela disse o objeto, ela disse o motivo. Então, a sua IA já capturou a área. Se foi civil, criminal, aí vamos dizer, foi civil. Aí ele, como advogado especializado na área civil, criar a petição inicial
com o dos fatos e do direito, e pegando os dados que estão no seu banco, no nosso exemplo aqui, na planilha Excel, ou no seu banco de dados. Então, ele já vai montar a petição inicial para você. Aí vamos para um ponto que é o que eu queria que vocês entendessem aqui. É o cérebro por trás disso, né? A inteligência por trás disso. Eu tenho uma quantidade gigantesca de modelos que eu posso usar hoje. Eu vou pegar uma referência, o cloud, que é o que hoje, nesse momento, é o que está no topo. Isso varia. Talvez daqui a um mês ou menos, um outro dessas big techs fique no topo. Mas, nesse momento dessa gravação aqui, é o cloud. O cloud ele tem 3 cérebros eletrônicos. Ele tem um Haiku, que é, vamos dizer assim, o cérebro mais simples, porém é mais rápido e é mais barato. Ele tem o Sonnet, que é aquele custo-benefício. É um cérebro um pouco melhor, para não dizer muito melhor, mas mais caro do que o cérebro base deles. E não é tão rápido quanto, mas também não é muito demorado. E aí você tem o cérebro top, que no caso é o Opus, que é mais caro, ele demora mais para responder, porém, ele dá as melhores respostas, ele pensa mais. Aí você diz, qual é o que eu vou usar? Aí entra hoje, é o que todos têm que se apropriar desses conhecimentos, porque é aí onde faz a diferença. Na automação que você vai criar, ou você vai direcionar a criação, você tem que dizer, olha, se aquela atividade ali é simples, use o modelo mais simples. Se aquela atividade é mais complexa, use o modelo mais complexo. Se eu não estou com muito dinheiro para pagar a fatura, use o intermediário, é o custo-benefício. Então, por exemplo, se você quer montar vamos dizer assim, você quer simplesmente ler os dados de uma imagem, hoje, todos esses modelos conseguem fazer o que a gente chama de OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres, que, na verdade, o nome não é OCR mais, é ICR. Eles usam a inteligência artificial para fazer a leitura. Fazem isso de uma forma muito simples. Então, você não precisa de um modelo sofisticado para fazer isso. Então, você pode pedir que o básico daquela Big Tech, daquele modelo, faça a leitura daquela imagem. Quer dizer, transcreva essa imagem. Então, vamos supor que você recebeu um documento que foi anexado lá pelo cliente naquele site, que são as comprovações dele, né? Por exemplo, comprovante de residência. Aí ele botou lá um boleto lá da Claro, por exemplo. Só que o boleto está claro, ele não é um texto lido, ele é uma imagem. Então, você tem que transcrever essa imagem para um texto. E aí você pode usar o modelo mais simples dessa Big Tech que você selecionou. No nosso cenário aqui, eu estou exemplificando com a Anthropic. Mas o passo de agora é gerar uma petição inicial. Esse, vamos dizer assim, é o kernel do seu sistema. Você quer que o seu escritório, entre aspas, você, gere a melhor petição inicial. Aí o interessante é que você use o melhor modelo dessa Big Tech que você está trabalhando com ela. Vai sair mais caro, mas ele vai te entregar a melhor petição inicial. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês escolhem um modelo simples, por exemplo, existem os modelos open source, que você não paga. Aí, no Dilema das Redes, quem não assistiu ainda esse vídeo, assista, está lá na Netflix. Um engenheiro de software da Google disse assim: qualquer produto que seja open source, o produto é você.
Porque se você não está pagando por aquilo, que custou uma fortuna para a empresa desenvolver e ela está dando de graça, não é de graça. Ela está querendo os seus dados. Então, você é o produto. Está ali é só a isca. Né? Então, quando você paga, aí você tem os seus direitos. Então, realmente, você está usando um produto. Você está pagando por ele. Mas se é de graça, você é o produto. Então, se você usa uma open source, aí tem dois motivos dela existirem. E aí eu vou dizer para vocês os dois motivos. A Meta, ela desenvolveu os modelos open source que nós chamamos de Llama. Por quê? Porque ela entrou tarde na corrida. E como ela queria, ela tinha que ter um diferencial. Qual foi o diferencial? Vou lançar os meus modelos open source. Vale uma observação. O open source deles, da Meta, não é o mesmo open source chinês, das várias big tech chinesas. Por quê? Porque a Meta, ela deixa aberto os pesos, que foram os aprendizados que eles fizeram lá na Meta. Isso é que eles disponibilizam. Eles, fora os pesos, tudo é fechado. Quando você pega um DeepSeek R1 e baixa na sua plataforma, não são só os pesos. As outras camadas da IA também estão sendo baixadas. Então, aí você pode fazer o que a gente chama de fine tuning, os ajustes finos no modelo. Mas é porque a China é bonzinha? Não. É porque a China também entrou mais tarde. E ela queria quebrar o Ocidente. Então, ela fez isso como das armas dela. Vou criar modelos robustos e disponibilizá-los gratuitamente para quebrar essas outras. Vale salientar que muitos desses modelos que foram criados pelas Big Techs, não só chinesas, mas por outras Big Techs, foram treinados pelo GPT. Quer dizer, hoje a OpenAI não é mais a protagonista, mas ela era a protagonista. E muitos dos atuais protagonistas usaram esse modelo da OpenAI para treinar os seus modelos e aí criaram modelos mais robustos. Né? Funcionou. E o detalhe, como o investimento dessas Big Techs para criar esses novos modelos foram treinados pelo GPT, não foi o mesmo investimento da OpenAI, eles conseguiram fazer a precificação dos seus tokens muito mais barata. Então, de certa forma, foi quando entrou o DeepSeek no mercado, vocês estão lembrados que houve uma queda nos indicadores da Bolsa gigantesco lá em Wall Street, porque vieram com precificações que valia, por exemplo, um token $1,5 pela OpenAI, a sua concorrente chinesa fazia por $0,5. Então, desequilibrou a balança aí. E vale salientar que existe uma bolha, né, nesse mundo tecnológico, mas isso a gente pode discutir em outro momento, dessa bolha que pode estourar, mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Então, qual é o ponto fundamental aqui? É vocês escolherem o modelo adequado para fazer as tarefas adequadas. Aí, quando eu digo saber conversar com a IA, um dos pontos dessa conversa é esse. É saber escolher o modelo adequado para fazer as atividades adequadas. Por exemplo, você não vai, no seu escritório de advocacia, do mundo real, escolher um júnior para fazer uma defesa crítica. Você vai colocar o seu sênior para fazer isso. Mas uma petição inicial, você bota o seu júnior para fazer, porque aquela petição inicial, depois você pode botar para o pleno analisar e treinar o júnior, dizendo, ó, não faça assim, faça assado, melhore isso, use esse termo. E esse júnior está sendo treinado para se tornar, em algum momento, pleno. Isso no mundo real. No mundo virtual, é a escolha do modelo, que é o júnior, o pleno e o sênior. Eu dei aqui o exemplo
do Anthropic. Você tem o Haiku, você tem o Sonnet e você tem o Opus. O Júnior, o Pleno e o Sênior. Todos eles têm. Todos eles trabalham nessa mesma filosofia. O que muda é que algumas, tipo o Llama, os Llamas, as várias versões da Meta, ou as várias versões da OpenAI, ou as várias versões de XYZ da Google, eles têm mais níveis. Além dos níveis, existem as versões. Os modelos vão sendo versionados. Essas versões vêm com camadas tecnológicas maiores. Como assim camadas tecnológicas maiores? Vamos lá. Os primeiros modelos de IA, eles eram monomodais. O que é ser monomodal? Você só entrava um texto. Você lembra que vocês só digitavam texto? Hoje, os modelos são multimodais. Você pode entrar uma imagem com texto, uma imagem com som, quer dizer, você, ao invés de digitar, você fala. Ou a imagem, o som e o texto, quer dizer, ele aceita todas as formas de entrada de dados. Então, são camadas. Hoje eu economizo o Cloud.7, quase nunca. Deixa eu ver aqui, qual foi o texto. Deixa eu ver aqui as mensagens. Deixa eu ver, de Chico. Professor, você pode compartilhar conosco esse artigo? Me interessa bastante. Qual foi o artigo, Chico, que eu falei? Foi o da renda básica universal. Isso, esse mesmo. Compartilho, sim. Obrigado. Aí, nada. Aí, hoje eu economizo o Cloud 4.7 quase nunca. 4.6 sempre necessário. Mesmo na versão paga, ele tem grande limitação de tokens. No geral, uso o Gemini. Aí, são outros detalhes que vocês têm que também ter a musculatura, o know-how, né? Por exemplo, se você quer usar ecossistema Google, e quase todo mundo hoje usa o ecossistema Google, tá? A melhor IA para você, por exemplo, ler, vamos supor, você quer ver se uma jurisprudência existe. O melhor lugar para você pesquisar isso é no Gemini. Por quê? Porque ele varre toda a plataforma Google. Ele é interligado em toda a plataforma Google. Muita coisa acadêmica está no mundo, no Google Escolar. Então, você fazendo essas perguntas no Gemini, você vai ter muito mais assertividade na entrega. Então, rastrear a capilaridade Google é melhor o Gemini. Mas se você quer, por exemplo, algo sintetizado, bem resumido, não tem nada melhor do que o GPT. O GPT tem um poder de síntese muito grande. Mas se você quer detalhado, ele é péssimo. Mesmo que você bote no seu prompt, escreva o mais detalhado, né, ele vai te sumarizar, porque é o foco dele. Ele foi construído nessa linha. Se você for para o cloud, mesmo que você não peça, ele te detalha. E se você pedir, aí pronto, você vai ter um livro na sua mão, né? Porque ele vai muito nos detalhes. Porém, o nível de alucinação dele é grande em relação ao Perplex. Porque o Perplex, ele é um RAG. O que é um RAG? É o Retrieve Augmented Generation. Ele, para responder, você tem que dar a sua base de dados, tem que dar o seu caminho, sua fonte. E o Perplex, ele bebe muito dessas fontes que são indicadas. Mas você tem um equivalente a ele na plataforma Google, que é o Notebook LM, que ele também é RAG. Ele só responde, entre aspas, com base nos documentos. Por que eu disse entre aspas? Porque você pode, no seu prompt, dizer assim, complemente com dados na web. Mas você pediu. Não foi ele que decidiu, foi você que pediu. E aí você também pode direcionar. Busque na web dessas fontes. Então, ele só vai naquelas fontes. Então, assim, esse conhecimento faz parte do que eu disse, saber conversar com a IA. Aí, quando você bota, voltando aqui para a ferramenta, o componente,
Então, esse componente aqui, ele vai ser o gatilho automático. Se eu botei lá de 5 em 5 minutos, de 5 em 5 minutos, ele está indo lá naquela planilha que eu falei para vocês, que foi alimentada pelo aquele Google Forms, pegando os dados para fazer alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser gerar uma petição inicial. E depois encaminhar essa petição inicial para o e-mail das partes. Então, vejam que eu automatizei todo o meu processo. Aí, o meu escritório virtual só tem um humano, que sou eu. Eu tenho a seguinte função dentro do meu escritório: verificar, auditar tudo que elas estão produzindo. Todos que esses agentes que você construiu, esses robôs estão fazendo. É pouco trabalho? Não é, não. É muito trabalho. Tá? Então, aí é onde entra o que eu penso que vai ser o futuro do trabalho. Né? Vão ser os auditores. Os humanos vão estar auditando tudo que essas IAs vão estar produzindo. E aí você vai ter os níveis, né, que são as qualidades do auditor. É aquele que faz o overview e diz que está ok. Tem o detalhista que olha nos mínimos detalhes. Essa vai ser a diferença da empregabilidade dessa nova linha de produção humana. As pessoas vão ser buscadas no mercado pela sua qualidade de auditar o que a IA gera daquela área específica. Aí você diz, como é que a pessoa pode ser um bom auditor de uma área específica? Conhecendo bem a sua área específica. E aí é o que eu digo para os meus alunos. Ao invés do que o raciocínio normal é, se a gente está tendo IAs que fazem as coisas para a gente cada vez vai ficar com o cérebro mais preguiçoso, muita gente diz isso. Eu não acredito. Tá? Por que eu não acredito? Porque você vai ter que cada vez estudar mais para ser um bom auditor da sua área, por exemplo, da área do direito. Para você ser um bom auditor da área do direito, você tem que estudar mais. Porque as ferramentas vão estar produzindo muita coisa e você tem que validar se essa coisa que ele está produzindo é alucinação ou é real. Então, você vai ter que ser o oráculo do que a IA produz, né, para dizer que é válido ou não. E aí é onde você vai ter que estar estudando mais. Para validar, porque uma coisa é você validar o trabalho, vamos supor que você é o pleno da organização e você valida o que o júnior está produzindo, o recém-formado, que tem um escopo pequeno em termos de conhecimento de uma IA quando ela produz a petição inicial. Então, aquela inteligência artificial que é o seu júnior na sua organização, ela tem uma bagagem gigantesca, mas ela erra. E aí onde precisa do pleno estar analisando o que aquela IA está gerando. E para o pleno analisar adequadamente, ele tem que conhecer bem do negócio. Então, na área de saúde, na área do direito, na área da tecnologia, na área da administração, todas as áreas. Você, como humano, vai ter que estudar mais para poder validar o que essas IAs vão estar gerando. Então, se quem está querendo inteligência artificial para ter menos trabalho, eu penso que não vai ser a consequência. Certo? Bom, aí continuando aqui, certo? Quando a gente pega esse trigger, é aqui onde você vai colocar os nós que você vai montar o seu fluxo, né? Então, por exemplo, eu quero aqui uma inteligência artificial, eu tenho várias coisas que eu posso fazer de inteligência artificial, né? Eu posso usar um agente inteligente, eu posso usar os agentes da Anthropic, da Google, e aí vem. O Olhama é uma plataforma da Olhama, que é os open source, né? O da OpenAI. Se eu chegar aqui, eu quero um agente inteligente. Né? Esse agente inteligente, eu vou dizer para ele qual o modelo que eu quero. Né? Qual o modo que eu quero. Esse modelo pode ser da Alibaba, que é o Qwen, pode ser da Anthropic, que são todos esses cloud, pode ser da Microsoft, o Azure,
pode ser da Amazon, o AWS, que é o Bedrock, pode ser esse Courier, pode ser o DeepSeek, o Gemini da Google. A Google tem um outro que é o Vertex, que é muito mais robusto do que o Gemini, mas é muito mais trabalhoso também. O Grok. Esse Grok aqui é open source, não é o Grok de Elon Musk, da xAI. O Mistral, Minimax, o Moonshot, esse Lemonade, o Olhama, o OpenRoute. Esse OpenRoute é o seguinte, você bota ele e ele vai escolher qual IA que ele vai usar para responder o seu prompt. É um roteador de IAs. O Grok de Elon Musk, né, da xAI, o da OpenAI. Então, veja, praticamente todas essas Big Techs eu tenho aqui. Tá? Se eu selecionar OpenAI, aí eu vou ter que dizer qual modelo que eu quero usar. Certo? Aí vem um detalhe. Veja que quando eu abri aqui para dizer qual modelo, ele disse aqui, ó, API incorreta. Aí esse ponto que eu vou entrar aqui com vocês. Certo? As arquiteturas que nós usamos hoje são chamadas de SOA, que é Sistema Aberto, Arquitetura de Sistemas Abertos. Em outras palavras, ela é uma coxa de retalhos. Como assim uma coxa de retalhos? Antigamente, alguns anos atrás, quando você ia fazer um sistema, você, por exemplo, botava lá o campo CEP no teu sistema. Mas você queria que o usuário, quando digitasse o CEP, o sistema validasse se aquele CEP era real ou não. Aí o que as pessoas faziam? Iam lá nos Correios e baixavam a base de CEPs. Incorporavam essa base no seu banco de dados do seu sistema. Só que ele tinha que fazer uma rotina para, de 15 em 15 dias, semana, mês a mês, ele baixar a base de novo. Por quê? Na hora que ele baixou a base, na hora que ele terminou de baixar, já pode estar desatualizada, porque os Correios já podem ter colocado novos CEPs lá. Então, se você usa essa base durante 30 dias, ela vai ficar desatualizada. Então, você só ia ter a base atualizada 30 dias depois. Então, o que acontecia é que esses sistemas transacionais, muitos deles, tinham aqueles recursos do tipo, eu digitei meu CEP, mas ele deu o CEP inválido, o CEP não existe. O CEP existe, o meu CEP é isso aí. Aí a pessoa botava 50 mil, deixava vazio, né, para não travar o sistema, porque a base de CEP estava desatualizada. Isso gerou uma montanha de dados sem integridade. CEPs inválidos, CEPs nulos, que hoje tudo isso a gente tem que tratar, porque quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa dos dados limpos. Não pode ter nulos. E não pode ter dado inválido. Então, tudo hoje tem que ser tratado, porque esse período dos sistemas transacionais gerou muito dado inconsistente por conta disso. Então, ao invés de você baixar a base do CEP, não era interessante no seu sistema, quando você digitar o CEP, ele ir lá no banco dos Correios e pesquisar o CEP? Porque você vai estar garantindo que sempre ele vai estar bebendo da fonte, que está sempre atualizada. Para fazer isso, a gente tem que usar um recurso chamado API, Application Program Interface. Então, hoje, quando a gente desenvolve sistemas, tudo é com API. E tudo que é feito de novo, quem desenvolve também uma API. Traduzindo a API é a ponte que vai ligar o teu sistema àquele outro sistema. Então, hoje vivemos no mundo das APIs. A API é a chave da porta para você entrar naquela base onde você vai capturar aquele dado. E aí vem um detalhe. Existem APIs que você tem free, que são desenvolvidas free. E tem APIs que são pagas. Vamos dar um exemplo. No governo, tudo que você quer comprar, você tem que fazer o que a gente chama de ETP, Estudo Técnico Preliminar, e criar um termo de referência.
onde você vai fazer a sustentação para dizer se aquilo pode ser uma inexigibilidade ou será um processo licitatório. Se for um anexo, é porque você disse, ó, isso aqui é um produto ou um serviço único, não tem concorrente. Então, eu posso direcionar. Mas se existe concorrência, quer dizer, não existe um fornecedor único daquele produto ou serviço, não pode ser anexo. Tem que ser um processo licitatório. E aí, nesse processo licitatório, dá trabalho. Aí você tem duas opções. Ou você transforma o seu TR no edital, que vai para um leilão público, online, obviamente, ou você faz uma adesão à ata de registro de preço, de alguém que construiu uma ARP já para dar uma margem para outros órgãos aderirem. E existe um repositório governamental com todas essas atas. E também um repositório com tudo que o governo compra, por dois motivos. Que a gente tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que exige a transparência em todas as compras, e também para ser uma base, uma fonte de referência para os servidores, quando forem montar seus processos de compra, buscarem as que a gente chama de pesquisa de preços, a sua tabela de preços. Você tem que ter, no mínimo, 3 elementos de preço para compor essa pesquisa, no mínimo. Então, o GovBR, ele tem Compras BR. E o Compras BR, ele fornece uma API, porque você pode fazer essa pesquisa de 2 formas. Eu sempre brinco. Você pode fazer da forma inteligente ou da forma não inteligente. Qual é a forma não inteligente? Você entra no site, vai lá no campo, diz remédio tal, computador tal, manda pesquisar, aí ele abre uma lista com alguns milhares, paginando de 10 em 10, e você tem que sair navegando. É um trabalho desumano, tá? Mas a maioria das pessoas fazem assim. A outra forma, você pega a API do Compras Gov, que é open source, você não paga. Aí você constrói uma automação no NTN ou em qualquer outro lugar, qualquer outra ferramenta, melhor dizendo, usando essa API, onde você vai dizer o que é que você quer pesquisar e ele vai fazer essa pesquisa para você. E vai te retornar o que ele encontrou. Aí eu chamo essa aí a forma inteligente. Você deixou a máquina fazer o trabalho para você. Você só vai ver se existe ou não existe e tomar as decisões com base nisso. Então, hoje, basicamente, tudo é com API. Então, essa siglazinha, API, vocês vão escutar muito a partir de agora, porque tudo hoje é API. E aqui, ele está pedindo a API. Se eu estou querendo usar a OpenAI, eu tenho que usar a API, que é a chave para abrir a porta da OpenAI para eu escolher o modelo. Aí vamos ao detalhe, né? Para criar essa API, né, a chave, que a gente chama de chave secreta, aí cada site, né, cada organização tem seu formato, tem seu caminho, e algumas vão exigir que você bote seu cartão de crédito. Outras, não. Então, é onde entra o que é pago e o que não é pago. E mesmo aquelas que são, entre aspas, open source, que vale salientar aqui, open source é diferente de freeware. Freeware é free, você nunca vai pagar. Então, ele nunca vai pedir um cartão que você nunca vai pagar. Open source, muitas vezes é open source, mas ele pede o cartão. Está pedindo meu cartão para quê? Se é open source. É porque ele tem a fase que, vamos dizer assim, você pode usar até aqui. Daqui para lá, você paga. Então, é como se ele dissesse assim, olha, eu te dou, você bota o seu número do cartão aqui e eu te dou a chance de você usar 10 vezes. Mas se você usar a 11ª, eu vou começar a cobrar do seu cartão.
Então, muitas fazem isso. É outra coisa importante todos nós termos conhecimento das modalidades de comércio, né? Para a gente poder usar sem ter surpresas. Então, é importante saber usar todo esse conjunto. No caso da OpenAI, como é que funciona? Vocês entrarão nessa página, eu vou botar aqui o link. Eu tenho que guardar os links, porque é meio mundo de páginas. Então, aqui, ó, OpenAI, o API. É aqui onde vocês vão criar a sua conta, né? Ele vai pedir o seu número do cartão. Mas para criar as chaves, é essa daqui. Bom, basicamente, é vocês, deixa eu me logar aqui. Deixa eu botar aqui meu código. Outra coisa, recomendo fortemente, sempre, em tudo, usem dois fatores de segurança para tudo. E se a ferramenta não oferecer dois fatores de segurança, não utilizem a ferramenta. Hoje em dia, vocês têm que estar preocupados com segurança. Deixa eu só botar aqui, minha autenticação, dois fatores. Demorando a abrir o meu autenticador aqui. Espera aí. Autenticador. E vou ter que reinicializar meu celular, não acredito. Deixa eu reinicializar ele aqui. Esse era o detalhe, eu teria que ter testado antes de mostrar, porque é aqueles problemas de tecnologia. Aí, aqui, eu tenho que abrir o meu autenticador, que ele está dando erro. Aí, estou reinicializando aqui meu celular. Eu vou pegar o código que ele vai gerar e vou colocar aqui para poder entrar na minha janela de criação de APIs. Lá naquela paginazinha, que é essa daqui, quando vocês acessarem a openai.com, aí ele vai pedir lá para vocês colocarem o cartão de crédito. E na hora que vocês botam o cartão de crédito, ele vai perguntar qual é o limite que você quer botar. Na primeira vez que vocês criarem, ele já libera para você $10, né? Ele já bota, às vezes, $5, às vezes $10, que deixa para você de créditos para você utilizar a ferramenta, né? Aí, você começa a fazer os seus prompts, e ele começa a debitar desses $10 que ele botou pelo custo dos tokens, de acordo com o modelo que você especificou. Quando zerar, aí ele não vai responder mais, né? Aí, deixa eu pegar aqui o autenticador. E aí, quando zerar, você não vai ter mais a resposta dos prompts, você vai ter que entrar na página de recarga, e nessa página de recarga, você vai botar lá quantos dólares a mais você quer. $10, $15, $50, e aí ele volta a responder. Vale salientar,
E isso é independente se vocês têm conta ou não no GPT. Aí você diz, mas eu já pago o GPT Plus, eu pago os $20. Isso é independente. Você paga $20 para poder usar ele de forma interativa. Você pergunta, ele responde. Se você estiver usando o open source, ele te responde com o modelo mais baixo. Se você paga o Plus, ele te responde com um modelo melhor, que não é o top, viu? Aí diz, não é, não. Não. Para vocês terem o GPT top, vocês têm que pagar o Professional. Se vocês estão pagando aí cento e poucos reais pelo Plus, o Professional sai em torno de R$ 1.000 por mês. A diferença é absurda. Tá? Então, todos esses modelos ficam muito diferenciados quando você vai para a versão Professional. Então, vejam aqui, ó, vocês estão na tela, aí eu vou criar a minha API. Simplesmente você clica aqui, ó, Create New Secret Key, você dá um nome, eu estou criando essa chave secreta para usar no N8N, ou o nome que você quiser. Quais são as permissões? Eu vou dar permissão para tudo, mas eu posso dizer o que é que pode ser feito ou não, e mando criar minha chave secreta. Quer dizer, criou agora a chave da porta. Aí eu copio. Bom, o que eu vou fazer? Estou vendo aqui, credencial. Na credencial, veja, eu posso clicar aqui, ó, crie uma nova credencial. Colo a chave secreta que eu copiei para cá e salvo. Criou a credencial. Já me liberou o acesso. Simples assim. Tá? A única coisa que vocês teriam que fazer antes, se não tivessem, é o primeiro acesso, é botar o cartão de crédito e vão ganhar os $10. A partir daí, vocês vão ter que sair reabastecendo. Praticamente todas elas são assim. O que muda é a tela, né? A interface, mas todos vão ter o mesmo princípio. Certo? Eu posso até mudar aqui, se eu quiser. Veja que ele botou lá OpenAI Account Tree, porque esse é o terceiro que eu estou criando ali. Eu posso chegar aqui e dizer, esse aqui é a minha API do GPT. Pronto. É o nome que eu quero usar. Fechei aqui. Vamos salvar, né? Porque eu mudei o nome. Salvar. Não precisa salvar essa... Isso aqui é esse save, é save do sistema operacional. Eu não aconselho, veja, não aconselho salvar senhas nessas ferramentas. Certo? Samsung pede para ficar salvando suas senhas, o Windows pede para ficar salvando suas senhas. Um hacker entrando, ele quebra a proteção desse arquivo criptografado em 2 segundos. Ele vai ter todas as suas senhas. Então, o que é que eu recomendo? Crie um padrão mental de um bloco de senhas, certo? Para você não usar a mesma senha para todos os seus aplicativos. Também não é aconselhável, certo? Então, porque quando alguém descobrir sua senha, depois ele vai ver, será que esse aqui repete em todos os lugares? Ele vai repetir em todo lugar. Pronto, se for, você abriu todas as suas portas digitais. Tá? Crie uma fórmula mental. E com base nessa fórmula mental, ela permite você associar para todos os aplicativos. Aí, o seu banco de dados, as suas senhas, estão aqui na cabeça. Tá? Aí você vai rezar para não ter Alzheimer. Mas não aconselho armazenar isso no computador, certo? Senhas armazenadas no computador é dar ouro a bandido. Bom, vejam que a minha porta, chave para a porta já está aberta, aqui eu posso escolher o modelo. Aí vem o problema. Qual o problema? Olhem aqui a quantidade de modelos que a OpenAI já lançou. Aí você tem que escolher um deles. Tá? Se eu quiser escolher o top do top do top, aí é o 5.4, é o mais novo que tem aí. Aí qual é a vantagem ou a desvantagem? A vantagem de você usar o 5.4, certo?
E ainda tem esse 5.4, que foi de 5 de 3 de 2026. Mas eu vou usar isso aqui. É que ele vai estar sendo o modelo mais robusto. É o cérebro que pensa mais para lhe entregar. Então, a tua petição inicial ia ser a top. Mas vai ser o mais caro. E vai ser o que mais vai demorar para entregar. Eu quero vamos dizer, custo-benefício. Você pode usar esse aqui, ó. 4 ou 1 mini. Ou até o 4. 4 ou. Termos de custo-benefício, as versões 4 são as melhores. É aí que eu digo, você saber conversar com a IA. Esses detalhes você tem que conhecer. Aí você diz, onde é que eu vou entender isso? Aí você vai na página da OpenAI dos modelos. Ele vai dizendo quanto é que ele cobra por cada modelo, o que é que o modelo tem de vantagens e desvantagens. Essa é o novo mundo, né? Antes vocês tinham que beber constantemente de uma fonte para a área específica. Agora vocês continuam tendo que beber dessa fonte da área específica, mas dessa outra área que é tecnologia. Quer dizer, por isso que eu digo, hoje a gente vai ter que estudar mais. O mundo vai ter que ser de mais trabalho, ao invés de menos trabalho, né? A partir daí, certo? Eu começo a, tudo que eu fizer aqui de prompt, estarem nesse modelo. Aí vem a diferença, veja. Esses modelos, você define os prompts dentro dele. Com base nisso, eu vou pegar aquele código que eu mostrei para vocês, certo? Vou voltar aqui para o overview e vou abrir o nosso Open Process. Falando rapidinho desse código, certo? O que é que esse código está fazendo? Esse trigger, que é o gatilho que eu falei para vocês, certo? Ele está escutando o Google Drive. Então, eu tenho uma pasta lá no Google Drive onde eu boto todos os meus documentos que eu quero analisar. Então, imagine que ali é o meu banco de dados. Então, eu vou rodar isso aqui passo a passo para vocês entenderem a lógica, certo? Ele está escutando isso a cada minuto. Se eu botar um documento novo lá, ou se eu alterar um documento que existe, eu tenho que dizer para ele o que é que eu quero fazer. E aí eu usei esse nó, chamado Sheet, que é uma planilha que foi alimentada pelo aquele Google Forms que eu falei para vocês. Então, no meu site eu tenho um Google Forms, que o cliente chega lá, preenche. Quando ele clica submeter, ele cria um registro nessa planilha. E eu estou lendo essa planilha. Aí estão vendo aqui, ó, como é que eu sei qual é a planilha de várias planilhas que estão lá no meu Google Drive? É essa que eu quero ler. Estão vendo aqui by ID, e esse que a gente chama de hash, é o identificador único. Todos os sites, vou abrir o Google Drive aqui rapidinho. Tá? Quando a gente tem um arquivo, pegar esse arquivo aqui como exemplo, tá? E eu clico com o botão direito e clico em compartilhar, e aí eu digo se vai ser restrito ou qualquer pessoa com o link tem acesso, se essa pessoa só pode ler, mas pode também editar. Definidos os padrões, e eu gero esse link, quando eu clico no link, vejam que o link, ó, ele tem isso aqui. Isso é o hash, é o ID dele. Não existe nenhum outro documento nesse domínio, que é o Google Drive, com esse identificador. Ele é identificador único. Então, toda vez que você compartilhar um documento, você pode pegar o identificador único. É esse identificador que vocês vão informar dentro das ferramentas. Eu estou mostrando nessa, mas todas as ferramentas seguem esse mesmo princípio. Então, você está dizendo, ó, desses milhões de arquivos que estão nessa pasta, é esse aqui que eu quero que você faça alguma coisa nele. O que é que eu quero que ele faça? Eu vou ter que definir a operação. Eu quero que ele limpe, que ele crie, que ele apague linhas, que ele obtenha linhas, que ele atualize linhas. Eu quero obter as linhas.
Então, ele vai ler as linhas da minha planilha. Quando eu mandar executar isso aqui, certo? Vocês vão ver que ele trouxe duas linhas, porque eu só tenho duas linhas naquela planilha, que é só para exemplo. Né? E são os dados do formulário, que é o nome da pessoa, o CPF, o e-mail, o endereço, o número, o objeto que a pessoa botou. Por exemplo, a pessoa botou lá, acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo o proprietário do carro de nome João Teste 01, que estava dirigindo e sofreu um sinistro ocasionado por Maria Teste 02. Aí ele botou os dados da placa que ele coletou, né? A requerida de nome Maria Teste 02, reside do endereço tal, e-mail tal. Vejam, esses dados aqui estão no texto. E a gente pode capturar esses dados mesmo no texto. Aí, vamos supor que o João sofreu um acidente ocasionado por Maria e abriu a ação. Coincidentemente, Maria abriu uma ação também contra João, no mesmo escritório. Um não sabe do outro, né? Aí, aqui, ó, o Maria Teste 2, de CPF tal, de e-mail tal, que mora em lugar tal, que tem o número de telefone tal, o acidente de trânsito gerando danos do veículo, mas sem vítimas, envolveu o proprietário do carro de nome Maria Teste 02, que sofreu uma colisão decorrente da falta de atenção do motorista João Teste 01. Veja, eu estou escrevendo um texto aqui mais num linguajar, né, do jurídico, mas um usuário ele não escreveu assim. Mas a IA de vocês vai interpretar o objeto que ele escreveu na linguagem simples e formatar isso para o texto jurídico. Se o modelo que você selecionar for um modelo bom. Se não for, ele não vai ter essa capacidade. Né? E aí, com os dados, essa ferramenta, né, se você olhar aqui, tudo que eu vou fazendo, ele vai deixando nessa janela de input. Veja, qual foi a primeira ação que eu fiz? Foi me conectar no Google Drive. Poderia ser um Drive, poderia ser meu banco de dados da empresa, poderia ser qualquer coisa. Tá? E depois eu saí pegando o quê? Os dados da planilha. Então, vejam que todos os passos que eu vou fazendo, ela vai armazenando aqui. Tá? Aí, a minha saída dessa planilha foram os dados da planilha. Qual é o meu próximo passo? Eu venho para esse objeto, que eu tenho vários objetos que eu posso usar. Poderia ter usado aquele, AI Agent. Eu usei esse Question and Answer Chain. Eu gosto mais desse aqui, mas é questão de gosto, nas várias ferramentas. Porque ele tem menos subnós e permite eu usar outro workspace. Detalhe, eu não estou com o modelo aqui, né? Eu tenho que dizer qual é a minha inteligência artificial que vai fazer o que eu quero que ela faça. A minha inteligência artificial, eu vou selecionar a do OpenAI, que eu já criei ali, né, aquela API, e eu vou selecionar a API. Como eu já criei, eu não preciso fazer aquilo de novo. É só selecionar a chave. Você cria a chave uma vez só. Depois que você bota aqui, ela fica disponível. Aí você só seta ela. Qual é o modelo? Eu vou usar esse aqui, 4O Mini. Mas você já sabe que poderia usar, é custo-benefício. Eu vou dar um exemplo usando 4O e depois eu vou dar um exemplo usando 5, que é mais robusto. Tá? Aí, vou mandar executar agora. Mas o que ele vai executar? Veja, aí entra o prompt. Aí é a mágica. Tá? Vou maximizar aqui na ferramenta para vocês lerem o prompt. Como um advogado, gerar uma petição inicial com base no modelo do workflow, esse Open Process Template é o outro workflow que eu defini o template da organização. Porque, senão, cada petição inicial, quando ele fosse gerar, ele ia gerar num formato diferente. Mas eu quero que ele gere no formato do escritório.
com o nome do requerente. Aí veja, cadê o nome do requerente? Eu não li os dados, né, da planilha. A planilha não tem campos. Você não pode escrever o nome do requerente aqui, porque você não sabe quem é o requerente. É o dado que está lá na planilha. Aí veja a ferramenta arrastar, soltar. Isso aqui é o JSON, Script Object Notation. Vamos supor que eu não tivesse estivesse escrevendo aqui, né? Com o nome do requerente sendo, aí veja, eu não tenho o nome aqui, essa variável, ó, clico, arrasto e solto. Então, quando ele gerar, ele vai gerar, ó, com o nome, tá vendo? Ele vai pegar o conteúdo das várias linhas. Como eu tenho duas linhas ali, ele vai gerar duas petições iniciais. Continuando. E o CPF tal, o e-mail tal, tudo pegando daqui, arrastando e soltando. Telefone tal, do endereço tal, com os dados do fato. Aí vem o campo objeto, onde a pessoa botou o fato. Agora veja, argumentando do direito e gerando o melhor pleito para dos pedidos sobre o requerido, e aí eu pego os dados da parte requerida, né? Gerando o endereço, né? O número do processo sendo, aí eu criei aqui para ele pegar o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo, para gerar o número do processo. Aí eu pegaria de acordo com o padrão estabelecido. Esse detalhe aqui, ó, responda diretamente sem introduções, porque eu estou querendo que ele gere a petição inicial. Mas vocês percebem que toda vez quando vocês usam o GPT, Gemini, Cloud, ele sempre diz assim, atendendo a sua solicitação, de acordo com o que você pediu, ele tem um texto introdutório. Perceberam isso? Esse texto introdutório do modelo, eu não quero que ele gere. Eu quero que ele gere só a petição inicial. Então, responda diretamente, sem introduções. Feito isso, né, o meu prompt está definido. Isso aqui é engenharia de prompt. Vejam que eu defini o persona. E isso a gente vai falar numa outra aula. Os conceitos da engenharia de prompt. Vamos rodar isso aqui para ver o que esse modelo vai gerar. Vou mandar executar. Aí ele está indo lá no GPT, naquele modelo 4O Mini. Com base nesse prompt, ele vai gerar aqui uma petição inicial. Vamos ver o que ele vai... Vai gerar duas, né? Porque eu tenho 2 clientes. Vamos ver o que ele vai gerar. Veja. Petição inicial, ele está gerando com um template, que é aquele template que eu defini, tá? Aí vem o nome do advogado, número da OAB, número do escritório, tal, ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. Como é que ele sabe que é acidente de trânsito? Porque o objeto é acidente de trânsito. Se o objeto fosse briga de condomínio, ele botaria aqui, briga de condomínio. Briga de condomínio não, era botar ação de condomínio. Tá? Aí, processo. Aí ele bota o número do processo. Aí, veja, requerente, pegou o requerente, o e-mail, o telefone, endereço, requerido. Agora, vejam que ele botou o objeto, né? João, requerente, sofreu um acidente. Mas, veja, aí vem o que a inteligência artificial montou. Do direito. Isso é o modelo que está gerando. O requerente fundamenta seu pedido de indenização nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, que estabelece a responsabilidade civil por danos provenientes dos atos ilícitos. A requerida agiu de forma imprudente, ocasionando danos ao patrimônio do requerente. Lembram-se que eu disse que a inteligência artificial é probabilística, ela não é determinística. Vejam que o modelo gerou para o pedido seguinte. Vamos lá, do direito. A requerente sustenta seus danos ao veículo da requerente que necessitam de reparação. Vejam que não foi tão elegante como o do anterior. Vamos ver aqui
agora dos pedidos. Do primeiro. Diante do exposto, requer 1. A citação da requerida para responder aos termos dessa ação. 2. A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, como valor a ser apurado em liquidação de sentença. 3. A condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Agora vamos ver o que ele gerou para o segundo dos pedidos. Diante do exposto, requer 1. A citação do requerido para que, querendo, apresente defesa. 2. A condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela requerente, no valor de... Aí vem o espaço para botar o valor. 3. A produção de provas por todos os meios admitidos em direito, especialmente prova pericial. 4. A concessão dos benefícios de justiça gratuita, caso aplique-se. Nos termos... Vocês gostaram, com a expertise de vocês, do que ela produziu? Professor, a princípio, sim. Sim. Ela deu o basicão aí, né? Porque, veja, com isso aí, é só a gente ir complementando uma coisa aqui e outra ali. Mas, assim, o basicão... Agora, vale salientar que eu escolhi o 4 Mini. Se vocês escolherem o 5.4, que é o modelo melhor, a petição vai sair muito mais robusta. Mas o prompt também faz parte. Se vocês botassem assim, faça a melhor petição para esse processo. Então, é o modelo e é o texto do prompt que vai gerar esse resultado. Agora, tem a contrapartida. Se você está usando o modelo mais robusto, vai ficar mais caro. O modelo mais simples vai ficar mais barato. Então, entra aquilo que eu disse para vocês. Depende da atividade. Se a atividade era só ler um documento e transcrevê-lo, é melhor usar um modelo bem simplesinho. Porque não precisa de sofisticação para isso. Mas você quer gerar uma petição inicial diferenciada, use o melhor modelo. E faça o prompt mais robusto. Para vocês terem ideia, esse prompt aqui, bem pequenininho. A Maia, que é a IA que tem lá no Tribunal de Justiça, tem prompts que dá 4 páginas. Então, quanto mais robusto for o seu prompt, melhor vai ser a saída. Tá? Aí, você produziu uma saída com várias lacunas, né? Porque são dados constantes que você tem. O nome dos seus advogados, o endereço. Você pode fazer uma outra IA, e aí você pode usar quantas IAs você quiser. E essa outra IA, né, você fazer o prompt, né, responde diretamente sem introduções, preenchendo as lacunas, pegando o texto com as lacunas, né, com os dados do documento. Os dados do documento você bota no repositório, que é o outro workflow que ele está lendo esse repositório. Aí ele vai preencher as lacunas. E aqui eu não precisaria de um modelo tão sofisticado para fazer isso. Certo? Vamos setar a API. Eu estou usando GPT 3.5 Turbo. É um modelo que quase você não paga nada por ele. Porque o que ele vai fazer é pegar os dados que tem no seu banco e preencher as lacunas. Aí, quando você manda executar isso aqui, né? Vamos executar. Ele foi mais rápido e foi bem mais barato. Veja que ele eu chamei de robô advogaí, certo? Aí ele preencheu as lacunas com os dados. A partir daí, você pode sair criando vários nós desses com os modelos que não precisam ser da mesma Big Tech. Não precisa ser tudo OpenAI. Pode ser um da Llama para fazer uma coisa mais simples, que você não paga nada. Um outro do Cloud, que é mais caro, mais sofisticado. Outro do GPT, que é bom para sumarizar. E vai, de acordo com a atividade, você vai compondo os modelos.
Aqui eu deixei um exemplo, né, no final do code, porque é o seguinte, aí é para vocês entenderem. A linguagem das IAs, independente de qual Big Tech, é chamada de Markdown. Quando vocês usam o WhatsApp e vocês querem negritar alguma coisa, o que é que vocês fazem? Botam um asterisco, né? Asterisco, asterisco, ele negrita aquela palavra. Isso é um caractere de controle chamado Markdown. Então, existem vários caracteres de controle. Para itálico, negrito, quebra de linhas. E tudo que esses modelos respondem, eles respondem com esses markdowns, esses caracteres de controle. Então, por exemplo, se eu quero mandar um e-mail para o meu cliente com essa petição, sem formatar esses caracteres, ele não vai entender nada, né? Vai ficar cheio de asterisco, cheio de barra N é quebra de linha. Aí eu tenho que converter isso para o protocolo que as ferramentas de e-mail utilizam. E esse protocolo é chamado de HTML, que é o Hypertext Markup Language. E ele tem seus próprios caracteres de controle. Por exemplo, o negrito, ele chama de strong. A quebra de linha, que nas IAs Markdown é barra N, ele chama de break. Então, eu teria que fazer um código que eu possa escolher ou fazer em JavaScript ou em Python, convertendo os caracteres asterisco para strong, barra N para break. Aí você diz, aí complicou, estava tão bom, eu só botava os componentes, arrastava, preenchia a propriedade, agora vou ter que codificar. Mas você usa a IA, que já vem nele, que é o Transform AI, e diz assim, faça um código em JavaScript para converter esse caractere para esse. Aí ele vai gerar esse código para você. Então, o que ele vai fazer? Estão vendo aqui, está cheio de barra N? Quando eu mando executar, aí ele converte o barra N para break, o asterisco para strong. Agora eu quero mandar isso por e-mail. Só usar o Gmail, pegando todos os dados, que são essas variáveis arrastando e soltando, e mandar executar. Então, nesse caso, estou botando aqui para o meu e-mail para mostrar, mas eu botaria os e-mails que estão aqui nas variáveis, né? Então, quando eu executo, ele envia para o destinatário lá do e-mail especificado. Se eu abrir aqui o meu e-mail, veja que eu recebi a petição inicial. Tá? Então, se eu mandar executar todo o fluxo, eu vou mandar executar clicando aqui em Execute Workflow. Mas lembre-se que isso aqui está automatizado. Então, ele pode ficar fazendo de minuto em minutos. Já não está pedindo para fazer. Né? Vou mandar executar aqui só para vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu aqui para esse áudio. Pronto, isso aqui tudo eu posso marcar já como lido. Eu spam aqui, marcar como lido. Veja, vou deixar aqui e vou executar. Aí ele fez o trigger, leu a planilha, está indo lá no modelo GPT, ou o modelo que eu tivesse especificado, está gerando, criando a petição inicial. Tudo que ele está fazendo, ele está mostrando aqui embaixo. Né? Aí, quando ele terminar, ele agora está preenchendo as lacunas com base nos dados que estão aqui. Aí, gerou a conversão dos caracteres de controle e enviou por e-mail. Já vão chegar meus e-mails aqui. Dá um refresh. Chegaram, como são 2 registros, chegaram 2 petições. E aí, quando eu abro, tem lá as 2 petições. E se eu quiser olhar executando código a código, eu posso fazer aqui dentro, por exemplo. Se eu executar aqui, eu posso ficar vendo o que ele gerou. Ah, mas eu não quero mandar dessa forma, eu quero mandar no formato PDF. Aí, entre esse aqui e esse, eu boto um node de gerar PDF. Só clicar aqui, pesquisar aqui PDF, aí ele tem extract from file,
que ele pega o arquivo e joga no formato que você especificar. Excel, PDF, CSV. O objetivo aqui, certo? E a gente está indo para o final, não é mostrar a ferramenta em si, tá? Mas é mostrar o prompt e os modelos. Porque hoje as automações, que a gente chama de hiperautomação, porque é uma automação, isso aqui é automação, automação, automação. Esses dois são IAs. As hiperautomações, elas usam modelos de inteligência artificial. Então, hoje, quase todas as hiperautomações ou automações estão com esses modelos, fazendo esse processo cada vez mais automatizado. Qual o objetivo? É que vocês entendam que a parte fundamental de todo o processo é isso aqui, que é o que nós chamamos de prompt. Isso aqui é o que faz a diferença. E é o nosso próximo assunto da próxima aula. Perguntas? Nenhuma? Vocês já tinham visto uma automação dessa forma? Eu nunca. É a primeira vez. Eu também estou surpreso. Essa seria a minha próxima pergunta. Vocês estão impactados, mas já vi que alguns estão. Eu estou impactada, porque como o senhor assim, colocou para a gente, eu fiquei imaginando que esse escritório de advocacia funcionando somente com um advogado, né? E sei lá, diariamente ele recebe ali, vamos supor, sei lá, diariamente ele recebe 50 interessados preenchendo aquele formulário, que pelo que eu entendi é a porta aberta, né? Então, 50 possíveis clientes. Aí você coloca aí nesse sistema, né? E aí ele já vai processando para você e, tipo, já vai trabalhando, como o senhor disse, no final do dia eu vou ali ser o auditor daquelas peças né, que ele fez. É como se fosse um escritório inteiro funcionando, né? Eu como a chefe, normalmente, né, o que acontece nos grandes escritórios, o chefe, né, principal, digamos assim, fica realmente só para fazer a conferência e olhe lá, né, a depender da complexidade dos casos, né? Mas, assim, é impressionante. Eu fiquei imaginando também no Ministério Público, onde eu trabalhei, tem os vários setores, eu acho que um dos que recebe mais o público são os setores de cidadania. Aí, de repente, eu já fiquei aqui pensando na minha cabeça, sei lá, dos milhares de atendimento que um órgão desse, uma instituição dessa recebe todos os dias, você tem um funcionário, digamos assim, que é quem recebe, e aí você faz um questionário desse. Já fiquei aqui imaginando, professor, recebe um questionário desse, aonde ele vai ali pegar demanda por demanda, vamos supor, nos setores de cidadania relacionados à saúde, pedido de medicação ao Estado, idoso abandonado, criança sofrendo maus tratos, e aí para cada um você tem um questionário, né? E aí você joga isso numa automação dessa, que automaticamente vai gerar, sei lá, um resumo muito grande para o promotor de justiça, digamos assim, que vai lidar com esses casos, né, no fim. Gerar resumo, gerar possíveis já petições do Ministério Público, né? Ele pode gerar petições finais, sei lá, fiquei aqui imaginando. Mas eu queria colocar um ponto aqui, certo? A primeira ideia que pode ter passado na cabeça de muitos de vocês é: isso vai
aumentar o desemprego na área, né? Porque se você tem um escritório onde Passou pela cabeça, você assim. pode... É inevitável, né? Que é o raciocínio lógico. Você tem um escritório que você pode automatizar os processos. Eu não vou precisar desses estagiários, os advogados júniores. Eu boto minha. Já já eu também não vou precisar nem dos plenos. Eu boto só os sênios. Já já não quero mais nem os sênios, só eu, o dono do escritório. Só vou estar. Essa linha de raciocínio pode até aparentar ser a linha lógica. Mas o que é que o mercado mostrou? Aí eu fiz um podcast com o Arthur Stanford e a gente debateu sobre isso, que os escritórios que colocaram IA, ao invés de diminuírem o número de contratados, aumentaram. Aí, por quê? Vamos a uma explicabilidade para isso. Porque você precisa dos humanos para auditar o que elas entregam. Como elas entregam muito e muito rápido, o seu corpo de humanos dentro do escritório passa a ser insuficiente para auditar. Aí eles precisam contratar mais gente. E como ela entrega muito e muito rápido, o escritório passa também a ter possibilidade de captar mais clientes. Porque quando ela automatiza todo o processo, desde a entrada até a saída, ela dá vazão para ter mais clientes. E como ela tem mais clientes, aí ela está gerando mais artefatos, ela precisa de mais humanos para auditar isso. Então, o que, em tese, seria uma diminuição de custo, né? Ela, na verdade, aumentou o lucro do escritório e possibilitou ele contratar mais gente para fazer o trabalho que a IA não faz, que é auditar. Aí você diz, a IA pode, mas há um risco nisso. E aí entra aquela frase do human in the loop, né? Você tirar o humano do processo, você só vai ver o problema quando o cliente falar para você, que loucura é essa aqui que você escreveu? Ou, pior ainda, quando estiver lá no juiz. Que petição é essa que está até com o prompt aqui? Você fez isso num GPT ou na IA, que está aqui o prompt. Quer dizer, são as falhas da tecnologia. Então, como você usa a tecnologia para aumentar o número de artefatos, porque é inevitável, porque ela gera muito rápido, você também passa a ter necessidade de mais humanos para auditar. Aí vem um detalhe, né? Cada vez mais nós vamos ser auditores do que elas estão fazendo. Aí eu vou abrir, né? A gente já está chegando nos 10 minutos finais. Temos as mãos levantadas, vamos na sequência. Isaías. Professor, eu até achei curioso essa semana, teve um escritório aqui no estado que abriu o processo seletivo para engenheiro de software. E eu estava conversando com um advogado gestor, né? Eu achei interessante, quando eu vi no Instagram dele, eu liguei para ele e disse, amigo, vocês vão contratar um engenheiro de software? Ele disse, rapaz, vamos, a gente está criando aqui internamente um procedimento de auditoria e quem vai fazer essa auditoria vai ser uma advogada junto com o engenheiro de software. Eu achei isso muito, muito bacana. Então, era uma necessidade que o escritório não tinha, passou a ter, graças à implementação da inteligência artificial. No escritório que eu trabalho, teve um probleminha, assim, eu acredito, em decisão. O escritório chegou a demitir 29 estagiários a partir da implementação da inteligência artificial. E, assim, foi em questão de 3 meses. E agora a gente está revisitando esse procedimento e vamos precisar fazer 2 contratações, mas de um profissional mais sênior para ser gestor do que anteriormente 29 estagiários faziam. E aí está dentro da linha que o senhor está discutindo, né? É uma adaptação de estrutura que boa parte dos escritórios estão vivendo. E como eu vi essa experiência do escritório vizinho, né? Conversei até com o gestor do meu escritório, disse, doutor, o pessoal lá já estão contratando um engenheiro de software.
E ele até brincou, minha esposa é engenheira de software, ele disse, rapaz, traga sua esposa aqui para a gente conversar. E aí tem sido uma experiência bacana, dentro da linha do que o senhor está dizendo, né? Uma reformulação do mercado a partir da tecnologia. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu conheço 2 procuradores do Estado. Vou dizer o nome deles, que vocês podem até conhecer. É Rafael Figueiredo e Miguel Câmara. Miguel Câmara e Rafael Figueiredo. Eu até digo assim, eu às vezes olho para eles e digo, rapaz, vocês são mais tecnologia do que direito. Porque eles entendem, eles dão aula de tecnologia. Então, no caso de Rafael Figueiredo, é professor do Instituto Luiz Mário Moutinho, de uso da IA no direito. Né? Mas, assim, eu vou dizer assim, alguns casos, ele já foi controlador-geral do município, já foi procurador-geral do município, mas os 2 últimos cargos dele foram o vice-presidente da Emprel. A Emprel é a empresa de tecnologia do município, do Recife, e secretário de Ciência e Tecnologia do município. Veja, os 2 últimos foram de tecnologia, e é uma pessoa do direito, que tem um know-how de tecnologia altíssimo. O outro é Miguel Câmara. Então, assim, cada vez mais juristas, médicos, administradores, os engenheiros das diversas áreas, não só de computação, vão estar se apropriando dessa tecnologia e, obviamente, vão estar cada vez melhor utilizando a tecnologia nas suas áreas desse mundo atual, que é o mundo que pede a tecnologia de ponta. Essas tecnologias emergentes. Então, assim, não é surpresa. E não é surpresa por quê? Vejam, vocês estão pagando a disciplina de inteligência artificial na pós-graduação do direito. Então, assim, é uma disciplina que vai existir em todas as pós-graduações, em todas as áreas. Medicina. Tem algumas que já ofertam isso. Né? Por exemplo, a Fiocruz, de Pernambuco, ela já está implementando a sua disciplina de inteligência artificial na pós-graduação na área de saúde. Inteligência artificial, mas colocando assim, a tecnologia de transformação digital, ela não é mais da computação. Na verdade, ela nunca foi. Porque se você olhar as bases que dão essa fundamentação da inteligência artificial, começou com um neurocientista e um matemático. Então, assim, ela transpassa agora para as áreas de filosofia, quer dizer, tem várias, ela é multidisciplinar. Então, a gente está transportando uma tecnologia computacional que tenta simular o comportamento humano se inspirando nas redes neurais biológicas. Então, ela não é única e exclusivamente computacional. Agora, é uma tecnologia que cada vez mais vai fazer parte explícita e implicitamente a todas as atividades humanas. Para os trabalhos repetitivos, os trabalhos massivos, mas também para suporte à tomada de decisão. Mas independente, seja para fazer uma automação, para dar suporte à tomada de decisão, ela está fazendo uma análise crítica e decisória tem que ser do humano. Dito isso, aí a gente finaliza, que eu tenho que correr, que eu tenho uma reunião já. E vou colocar a gravação dessa aula. Por gentileza, eu já me esqueci, me botem lá no grupo o artigo que vocês pediram, que eu já esqueci qual é o artigo. E vou botar também... o que eu disse que ia botar, meu Deus? A mente não está ajudando. A gravação da palestra e o nosso material da próxima aula, que é engenharia de prompt. Vocês têm que ter o know-how de se comunicar com a IA. E isso a gente chama de engenharia de prompt. Então, pessoal,
Grande abraço, bom final de semana para todos, bom estudo, espero que tenham gostado.